Oi, pessoal. Vamos lá, então? Bom, o próximo tópico dos direitos da personalidade, então o segundo tópico dos direitos da personalidade fala sobre as características desse direito. E ele assume uma especial importância dentro do direito privado e do nosso estudo, obviamente, porque ele apresenta algumas características singulares, né? Ele assume uma posição singular por tratar dentro dessa projeção física, mental e moral do indivíduo. Nós podemos caracterizá-lo sob 7 enfoques distintos, coisa que, se a gente for analisar outros campos do direito privado, nenhum deles apresentará todas essas características dentro de um único elemento, que é o direito da personalidade, né? E por isso a gente vai falar da característica absoluta, geral, extrapatrimonial, indisponível, imprescritível, impenhorável e vitalícia do direito da personalidade. Obviamente com algumas relativizações, né? Algumas excepcionalidades, mas basicamente sim, são essas 7 as características dos direitos da personalidade. Então, sem mais delongas, iniciamos pela primeira característica, o chamado caráter absoluto, né? Então, quando nós falamos desse caráter absoluto do direito à personalidade, significa que ele é oponível erga omnes. Basicamente, o que significa dizer que o caráter absoluto dos direitos da personalidade, ele pode ser oposto. Isso significa contra, né, qualquer pessoa. Erga omnes, então, é o efeito para todos. Então, eu posso proteger o meu direito da personalidade, o direito à vida, o direito à minha intimidade, o direito à minha privacidade, o direito à minha imagem, né, à minha integridade física, psíquica, contra qualquer pessoa. Tá? Então, ele é oponível erga omnes. Tá? E obviamente que essa característica guarda uma certa relação com a chamada indisponibilidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas basicamente significa dizer, eu posso, né, proteger os meus direitos de personalidade contra qualquer pessoa, ou até de certa forma contra a coletividade de modo geral, certo? Então é claro que aqui a gente poderia adentrar num outro assunto a respeito dessa oponibilidade, que diz respeito à questão do suicídio, né? Se a gente for analisar dessa forma, e aí voltando àquela questão da natureza jurídica, é claro que a pessoa não pode contra ela mesma estabelecer um crime. Por exemplo, crime de suicídio. Não existe previsão legal, não existe tipificação penal para o crime de suicídio, até porque uma vez consumado, obviamente o seu autor estará morto, né? Então não existe pena para crime de homicídio, mas é importante esse assunto justamente porque nós vamos tratar na próxima aula sobre a eutanásia, né? E aí a gente pode até fazer um contraponto aqui com o direito penal de forma muito sucinta, obviamente que não é o nosso objetivo, mas sobre o artigo 122 do Código Penal, porque basicamente o fato de você induzir alguém a cometer um crime, né, instigar, auxiliar o suicídio, seja de forma conjunta, né, é chamado também o suicídio assistido, obviamente que isso implica em tipificação penal, né, é considerado crime. Tá? Então, ainda que a consumação seja pelo suicídio, ou seja, tirar a própria vida, aqueles que puderam auxiliar ou instigar ao cometimento desse ato, sim, pode ser punível por conta da tipificação penal, certo? A outra característica... antes de falar dessa característica que seria a generalidade, é importante só falar também a respeito dessa oponibilidade erga omnes. Algumas doutrinas trabalham um pouquinho a questão dos direitos da personalidade relativos. Eu prefiro utilizar o termo liberdades públicas, porque quando se fala em direitos da personalidade relativos, a gente fala em direitos subjetivos públicos, como por exemplo o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à educação, segurança, até o lazer, enfim, cultura de modo geral, ao ambiente. Então são considerados direitos subjetivos públicos. Por isso que eu prefiro a classificação como liberdades públicas, né? Porque é um dever do Estado. Então por isso são liberdades públicas que transcendem até mesmo o próprio indivíduo, né? Ou a individualidade da pessoa, né? Por se tratar de liberdades públicas. Tá? A segunda característica, como eu havia falado, a generalidade, que imbuída desse caráter necessário,
Basicamente, significa dizer que os direitos da personalidade são outorgados a qualquer pessoa, ou melhor, a todas as pessoas, em caráter geral. Basta, né, segundo o artigo 2º do Código Civil, que ela esteja viva, no entanto, né, põe a salvo os direitos do nascituro e a questão da vitalicidade pode sim, depois do seu passamento, do seu falecimento, ainda assim os direitos da personalidade permanecerem com a pessoa. Então, por isso mesmo, quando se fala de generalidade, significa a todas as pessoas, pelo simples fato delas existirem ou de já terem existido, certo? Extrapatrimonialidade, que é a terceira característica. Aqui significa dizer que você não pode atribuir, a grosso modo, um direito patrimonial, porque o direito da personalidade ele não é patrimonial. O direito da personalidade ele é ausente desse cunho patrimonial. Justamente por quê? Porque você não tem como valorar a vida, você não tem como valorar a imagem, valorar a liberdade da pessoa. Obviamente, em algumas situações, você pode, na verdade, atribuir a esse direito da personalidade, sim, um caráter patrimonial no sentido de violação, ou seja, a pessoa que se sentir violada poderá nascer para ela o direito de compensação desse dano sofrido, desse dano experimentado. Então, claro, a lesão a esse direito da personalidade, obviamente, pode ser economicamente mensurado, né? Outro exemplo é o direito autoral, né? Por quê? Porque o direito autoral ele se divide de duas formas, direito moral e direito patrimonial. O direito moral é o direito da própria personalidade. O direito patrimonial desse direito autoral por exemplo, as receitas que você pode experimentar de uma obra literária, de uma obra artística, de uma criação, né? Então, obviamente, não estou falando de direito industrial, de patentes, de invenção, nada disso. Eu estou falando de direito autoral. Mas é claro que mesmo o direito autoral, sim, pode ser protegido e mensurado patrimonialmente, tá? Ou seja, avaliável em dinheiro. A quarta característica é a característica da indisponibilidade. Então, assim, quando nós falamos em indisponibilidade do direito da personalidade, nós temos que entender, na verdade, duas situações, né? Quando se fala de indisponibilidade, nós falamos de intransmissibilidade, ou também chamada de inalienabilidade, e a irrenunciabilidade. Por que é diferente? Vejam só, quando nós falamos em indisponibilidade como intransmissibilidade, se uma coisa é intransmissível, significa que você não pode alienar, você não pode vender, você não pode sequer, independentemente do cunho patrimonial, mas você não pode transferir para alguém um direito da personalidade, né? A tua imagem, a tua vida, a tua integridade física, você não consegue transferir isso, então obviamente você não consegue vender, por isso ela é inalienável, tá? Então essa indisponibilidade significa basicamente a intransmissibilidade desse direito. E obviamente, né, também se fala da irrenunciabilidade. Então nós já falamos alguma coisa sobre isso em outras aulas, a questão do abandono do direito, né? Então você não pode simplesmente, por uma manifestação volitiva, portanto por sua vontade própria, abrir mão daquilo, né? E aí volta mais aquela discussão que a gente já tinha falado a respeito da eutanásia, e eventualmente a gente pode também entrar num outro assunto, e a gente vai fazer isso na semana que vem, que é sobre o aborto, né? Atentem para o que estabelece o artigo 11 do Código Civil de 2002. Ele fala assim: com exceção dos casos previstos em lei, o exemplo que eu estava dando aqui do direito autoral, né, o direito patrimonial decorrente do direito autoral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, certo? Então, ele é indisponível, ele é intransferível, né? Ele é irrenunciável, por isso que é a característica da indisponibilidade. A quinta característica é da imprescritibilidade.
E quando se fala em imprescritibilidade, eu quero bastante atenção de vocês aqui pelo seguinte: o fato do direito da personalidade ser imprescritível significa dizer que ele nasce com a pessoa e não existe um prazo para usar esse direito, tá? Ele não se extingue pelo não uso, ele não caduca, né? A caducidade se dá pelo não uso de uma coisa, né? E aí você perde o direito sobre aquilo. O direito da personalidade não caduca, não existe isso, justamente porque ele é imprescritível. Ele nasce com a pessoa, né? Permanecerá com a pessoa durante toda a sua existência e, quiçá, poderá, né, com a morte, extinguir. No entanto, como eu já disse, em algumas situações ele acompanha o próprio indivíduo após o seu passamento, né? Agora, não confundam, por isso que eu pedi a atenção de vocês, não confundam essa característica da imprescritibilidade com a eventual prescrição do direito de você mover uma ação por uma lesão ou ameaça à lesão de um direito seu. Nesse caso especificamente, a gente tem que estabelecer aquela regrinha do 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil de 2002, que fala, né, prescreve em 3 anos a pretensão da pessoa em buscar uma indenização, enfim, buscar cessar o direito de uma lesão. Vamos imaginar que a pessoa, o indivíduo, tenha sofrido uma lesão a um direito da personalidade, né? Um direito à imagem, por exemplo, né? Se aquela conduta foi baseada em apenas um ato, a partir daquele momento decorre o prazo de 3 anos para o direito de ação contra aquela pessoa, para que assim, eventualmente sim, reverta num dano moral, reverta num cunho patrimonial que poderá o ofendido ter a seu favor em razão dessa ofensa ou da ameaça dessa ofensa, certo? Então, por conta disso, sim, a pretensão encontra um prazo específico definido por lei que, via de regra, nesses casos são de 3 anos, tá? Que aí, uma vez prescrito, extingue a pretensão de você buscar em juízo a indenização devida pela exposição que você teve àquele mal que lhe foi causado, certo? Mas o direito da personalidade em si é imprescritível, tá? A questão da impenhorabilidade. Obviamente, se você não tem um cunho patrimonial, você não pode penhorar algo que não seja avaliável, né? Você não pode avaliar a vida, você não pode avaliar a liberdade e assim por diante. Você pode estabelecer um cunho patrimonial, um cunho econômico, se a pessoa vier a perder a vida, e obviamente os seus familiares têm direito a uma determinada indenização. Mas a vida em si não tem preço. A liberdade em si não tem preço, você não tem como avaliar. E se não tem preço, obviamente que você não pode penhorar um direito da personalidade. Atentem aqui a mais uma situação. Nós falamos, lembram, sobre os direitos autorais? Então, os direitos morais são impenhoráveis, mas os direitos patrimoniais decorrentes do direito autoral, sim, podem ser penhorados. Por quê? Porque aí nós temos um cunho patrimonial. Vamos imaginar os direitos que a pessoa tem, né, os recebimentos que a pessoa percebe decorrentes do direito à imagem, da exploração, né, e do uso do direito à imagem daquela pessoa, né? Outra situação também, uma obra literária, uma obra artística que está sendo vendida, você pode penhorar um percentual daquelas receitas, né? Então, é decorrente de um direito autoral, mas não é o direito autoral em si. Esse é impenhorável. O direito moral decorrente desse direito autoral é impenhorável. Tá? E por fim, a vitaliciedade. Então, o que é a vitaliciedade? É assim, o direito de personalidade é vitalício. Ele nasce com a pessoa e se extingue com a pessoa, certo? No entanto, o fato dele ser inato e permanente não significa que ele já não é protegido antes do seu nascimento, como eu falei, a segunda parte do artigo 2º do Código Civil, e depois. Por que depois? Porque após o seu passamento, a pessoa poderá eventualmente sofrer um dano à sua imagem, à sua honra, né? Então imagine vocês, a pessoa veio a falecer e por algum motivo a sua honra é afetada, é ameaçada ou lesada efetivamente por conta de uma situação obviamente ocorrida em vida.
Então, nesse caso especificamente, como a pessoa também tem direito ao corpo morto, não é somente ao corpo vivo, tá? Isso nós vamos falar na próxima aula. Então, o direito da personalidade é tanto quanto ao corpo vivo, né, a sua integridade física, como ao corpo morto, também chamado de cadáver. E isso tem que ser protegido. Nesse caso especificamente, é óbvio que a própria pessoa não poderá pretender em juízo a reparação daquilo ou eventualmente a cessão àquela lesão ou ameaça, mas sim o seu cônjuge, os seus ascendentes e descendentes em linha reta e os colaterais até o 4º grau, segundo o artigo 12, parágrafo único do Código Civil. Eles poderão pretender em juízo, buscar em juízo a cessação daquela lesão ou daquela ameaça. Tá? Então, é claro, né, fala-se em vitalicidade, mas como a pessoa natural, né, ela tem que ser protegida antes do seu nascimento, né, sabedor da sua concepção e, obviamente, a sua imagem, a sua honra permanece mesmo após o passamento, devem ser protegidos como tal, certo? Próxima aula, próxima semana, nós vamos falar sobre, aí sim, a classificação, né? A classificação dos direitos da personalidade, e aí sim baseando naquela tricotomia corpo, mente e espírito, né? Direito à vida, direito à integridade física, direito à integridade psíquica e direito à integridade moral, certo? E aí sim, vamos concluir o nosso conteúdo desse primeiro período, tá bom? Então até lá, tchau, tchau.